Imagina que você e outras 4 pessoas entram no mesmo elevador, dentro de um prédio comercial. Situação super comum. E de repente o elevador trava em um determinado andar. As luzes se apagam e uma moça ao seu lado grita, dizendo que foi atacada. Ela levanta a blusa e nas costas tem uma marcação, como se algo tivesse queimado a pele dela. Mas coisas estranhas vão acontecendo, e a partir dali, vocês acabam descobrindo que um de vocês na verdade é a personificação do diabo. Sem saber quem de fato é o impostor, ninguém pode confiar em ninguém, e os personagens tentam fugir do elevador, antes que tenha um fim trágico. Demônio é o primeiro conto de M. Night Shyamalan, o mesmo cara que fez o Sexto Sentido, Fragmentado e tantos outros filmes maravilhosos. E a nossa função hoje é de tomar as melhores decisões para tentar salvar os personagens e derrotar o Mochila de Criança nesse filme. Antes de tudo, o botão do elevador parou de funcionar, mas o botão do like tá funcionando, que é uma beleza. E já se inscreve no canal, porque a gente quer fazer esse canal ser um dos melhores canais sobre filmes já vistos. O filme começa com o zelador de um prédio limpando o chão, escutando música no fone de ouvido, possivelmente escutando um forrozinho. Pare de dizer que não me ama. E do nada uma pessoa cai do prédio e se esbagaça em cima de um carro. Conhecemos então um investigador chamado Bolden, que tem um trauma familiar, pois a sua esposa e filho foram mortos por um criminoso, e ele parou de acreditar em Deus e no demônio. Ele foi investigar a morte da mulher, que supostamente caiu de um prédio. Ele faz diversas análises que só o Sherlock Holmes faria. Esse cara é bom, parceiro. Dentro do prédio, 3 pessoas entram no elevador, e antes de subirem, mais 2 pessoas aproveitam a viagem e sobem nele também. Então conhecemos novos personagens, sendo ele um dos guardas do prédio, uma idosa muito suspeita que já tem cara de demônio, um cara com olho de peixe, uma mulher muito bonita que se acha pra caralho e um homem que parece um ladrão, todo esquisito e suspeito. Aqui estou mais um dia. Antes de chegarem em seus andares desejados, o elevador para e entra em modo de manutenção com 5 passageiros dentro. Eles ficam diversos minutos presos enquanto os técnicos pensam em algo para consertar o elevador, que por algum motivo não apresenta falhas técnicas. Eles começam a discutir e então percebemos que cada uma dessas pessoas é extremamente chata. Aqui não tem muito o que fazer com o elevador parado. A sorte é que eles conseguem se comunicar com a segurança do prédio pelas câmeras, e assim que o elevador parou, os seguranças já ficaram cientes e começaram a tentar resolver o problema. O primeiro passo seria ficar mais calmo e respirar firme para a claustrofobia não bater. As luzes começam a falhar e pela câmera no centro de controle, os seguranças veem algo sobrenatural na tela, mas ficam sem entender. Quando do nada a luz cai de uma vez e eles escutam um barulho, até que a moça é atacada por algo e cai no chão. Quando ela levanta a blusa, nas suas costas tem uma marcação, como se algo tivesse queimado ela. Eles ficam bem aflitos e começam a achar que alguém está com algum objeto cortante dentro do elevador. Aqui eu começaria a ficar bem aflito, porque esse ferimento não parece ser tão normal. Eu revistaria cada um deles, para ver se alguém teria alguma arma ou algo do tipo, e percebendo que algo perigoso poderia acontecer, tentaria abrir uma passagem por cima do elevador. Voltando ao investigador, percebemos que ele tem alguma intuição sobrenatural. A maioria dos crimes que ele investiga, muitas vezes tem ligações paranormais, até que ele recebe uma ligação da polícia, avisando sobre uma queixa de agressão, no prédio em que a mulher caiu, dando mais um motivo para ele investigar. O segurança Ramirez é religioso, e diz que vê uma cara de um ser bem estranho, mais uma vez pela câmera do elevador. Ai menina, é o bicho capiroto aparecendo na câmera. O investigador foi falar com os passageiros, e mandou os seguranças ligarem para os bombeiros, para tentar resgatar eles também. Se eu fosse um investigador, assim que os bombeiros chegassem, eu daria a opção deles descerem pelo fosso do elevador, abrir uma passagem no teto do elevador e puxar por cordas cada um deles. As luzes começaram a piscar novamente, e a mulher teve uma visão horrível de todos mortos dentro do elevador. Quando a luz apaga totalmente, eles são atacados novamente, mas dessa vez de uma forma brutal. O cara com olho de peixe foi morto com um pedaço de vidro no pescoço. Aparentemente, essas mortes acontecem muito rápido, e não tem muito o que se fazer para sobreviver. Eles têm celulares e poderiam tentar iluminar o elevador quando as luzes estivessem sendo apagadas, para tentar ver quem estava fazendo algo criminoso. O segurança Ramirez foi o primeiro a perceber que algo espiritual estava acontecendo e sugeriu ficar de olho em cada um deles, pois alguém poderia ser um impostor e ser a própria encarnação do dragão capiroto. Preso no elevador e com um cara morto no chão, eles acreditam que existe um assassino entre eles e ninguém mais é confiável. O investigador Bolden foi dar uma olhada na investigação da mulher, que se jogou do prédio, e descobre que antes dela morrer, ela deixou um bilhete falando que escutava o barulho dos passos do demônio chegando. Mas o motivo para achar tudo sobrenatural, hein? Um dos presos no elevador disse que serviu no exército americano contra o Afeganistão e disse que ia subir no teto do elevador para tentar consertar ele, mas a mulher grita como se ele fosse fugir do local e escapar do assassinato. Mas o
o guarda, escutando os gritos dela, puxou ele de volta pro elevador. Mais uma vez eu defendo a ideia dos bombeiros subirem até o topo do fosso do elevador e tentar descer por uma corda, uma vez que foi muito fácil para um deles subir até o teto do elevador, e com o elevador estava travado por causas sobrenaturais, quase no topo do prédio, seria algo bem fácil de se fazer. Um dos técnicos do prédio decidiu descer pelo fosso do elevador, mas antes de chegar, ele se assustou com alguns morcegos e se desprendeu do mosquetão e caiu em cima do elevador. Nesse caso, podemos pensar que uma força sobrenatural interviu para que ele se assustasse e se desprendesse do mosquetão e caísse, mas eu acredito que ele não se prendeu muito bem ao equipamento de segurança e foi negligente quanto a isso. Ele poderia só ter esperado os bombeiros virem e feito o trabalho deles, né? Após muita investigação, o Bolden descobriu que a velha é uma ladra, o Vincent é um estelionatário, a Sarah é uma mentirosa e o guarda é um agressor que já foi preso por apagar um cara com o taco de beisebol. Olhando pelas câmeras do elevador, a luz se apagou mais uma vez e eles escutaram um barulho de uma criatura demoníaca. E quando a luz se acende, eles veem a velha morta enforcada por um cabo do elevador, restando apenas 3 sobreviventes. Tá bom. Acredito que nenhuma dessas 3 pessoas teria força e velocidade para matar essa velha e enforcar ela com cabos que estavam atrás da parede do elevador. Se eu fosse ele, já tava rezando e saindo pelo teto do elevador o mais rápido possível. O segurança Ramirez, que acha que tudo está acontecendo por causa de algo sobrenatural, começa a rezar pelo rádio para que o demônio escutasse dentro do elevador e perdesse a sua força. No elevador, o guarda e o Vince começam a brigar e a mulher fica gritando, mandando o guarda matar o Vince, até que o investigador chega e manda todo mundo colocar as mãos na parede e esperar por ajuda. O outro segurança mais velho desceu até a casa de máquinas e encontrou um cabo energizado que se partiu e estava dando curto-circuito na água. Ele pega um pedaço de madeira e tenta trepar o cabo num prego na parede, e o filme corta para os bombeiros, que estavam tentando quebrar a parede para chegar até o elevador. Esses caras não conhecem as normas de segurança, cara, que não se pode mexer com cabos energizados sem luvas de proteção, botas e uma roupa especial. O que esse cara deveria ter feito era desligar a energia, uma vez que ele já fez isso uma vez, e assim com uma luva, mexer no cabo desenergizado. O investigador mandou isolar o prédio e manter todas as pessoas no saguão para serem investigadas, e do nada entrou o segurança mais velho todo ferido, com a pele queimada. Ele se fudeu mexendo no cabo energizado e o demônio torrou ele todo. Voltando para os suspeitos no elevador, o investigador descobriu que a mulher se casou com um milionário chamado Carey, por interesse, e esse milionário é dono da companhia de segurança Carey. Imagina que o segurança dentro do elevador matou a idosa e o homem para em seguida matar a mulher e não levantar pistas. Se eu fosse investigador, pegaria o comunicador e falaria pro segurança dentro do elevador para não matar a mulher, pois já tinha descoberto os planos dele. Falaria isso para jogar um verde, só para saber se o segurança era realmente do mal ou não. Mas antes que ele pensasse em algo do tipo, as luzes se apagaram mais uma vez. O investigador mandou eles iluminarem o elevador com as lanternas do celular, mas do nada os celulares foram roubados das mãos deles por algo sobrenatural. E quando a luz se acende, o guarda apareceu com o pescoço quebrado no chão. Os 2 que restaram pegaram cacos de vidro no chão para se armar e se defender caso o outro seja o assassino de verdade. E o investigador contou para eles sobre o dia que quase morreu por alcoolismo e fez com que eles soltassem os cacos de vidro, mas a mulher tinha um caco de vidro no bolso da calça. Outra coisa que eu faria caso eu fosse o guarda, mandaria o suspeito, o homem, subir no teto do elevador e ficar lá, enquanto a mulher ficava sozinha dentro do elevador, e colocaria um policial para ficar vigiando o fosso do elevador, para impedir que ninguém fizesse nada. As luzes começam a piscar novamente, e dá pra ver a agonia deles, pois um vai morrer, e não dá pra saber quem seria o assassino. O cara tenta iluminar mais uma vez com o celular, mas alguma coisa puxa da mão dele, e quando as luzes se acendem, a mulher está caída no chão com um caco de vidro no pescoço, e todos imaginam que ele era o assassino. Na sala de controle, uma mulher chegou ao local e disse que o homem no elevador era seu marido e que foi até lá para uma entrevista de emprego e que não era um cara criminoso nem ruim. Tá, essa mulher esperou todo mundo morrer para chegar e falar algo sobre seu marido. Se ela falasse pro guarda no saguão que sabia quem era ele, tudo seria um pouco mais fácil pro lado dele, sabe? E quando ninguém imagina, mas eu imaginei, a velha que tava morta se levantou do chão com os olhos negros e ela faz ele se lembrar do dia em que bateu o carro pois estava alcoolizado, matando uma mulher e seu filho que estavam no outro carro. Com medo de tudo, ele saiu fugindo com seu carro. E daí percebemos que ele matou a mulher e o filho do investigador. Ele tenta negociar com o demônio, dizendo que foi tudo culpa dele, quer se redimir. Ele pega o walkie-talkie e fala pro investigador o seu pecado, que foi ter matado uma mulher e seu filho, e se arrependia de tudo. O demônio, vendo que ele se arrependeu e não se rendeu à morte, deixou que ele ficasse vivo. Então o investigador e os bombeiros conseguiram chegar no elevador e socorrer o sobrevivente. Aqui o sobrevivente fez certo. Ele poderia ter desistido de viver por causa da culpa e se entregado à morte, mas decidiu se arrepender dos seus erros e tentar de alguma forma se redimir, vencendo assim o capiroto.
Ele leva o único sobrevivente para a delegacia, e no caminho ele fala que a mulher e o garoto que ele matou era na real sua esposa e seu filho, e quantas atrocidades que faria com ele para se vingar, mas no final decidiu perdoar o assassino, pois se existe um demônio que traz ódio e guerra entre as pessoas, também existe um Deus que te leva ao amor e ao perdão. E com isso finalizamos esse grande filme que muitos não conhecem, inclusive eu não conhecia. Vi esse filme por recomendação de um inscrito. Demônio de 2010 teve uma crítica e um público bem dividido, e não é um dos filmes mais bem lembrados da carreira de M. Night Shyamalan. Ressaltaram que o diabo não era tão assustador e a atuação não é tão inteligente. Vou falar pra vocês que o filme não é tão de terror, mas de suspense investigativo, pois quando as luzes estão acesas no elevador, os personagens não correm risco nenhum, e tem uma demora muito grande dos bombeiros conseguirem chegar até o elevador. Tirando esses pontos fracos, quando as luzes se apagam, gera uma sensação de medo e angústia, em não saber quem vai ser o próximo a morrer. Os personagens não são cativantes, e você não se sente atraído por nenhum personagem. Todos eles são odiáveis, e quem morrer ali não vai gerar nenhum sentimento de remorso e tristeza. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 6. Deixando de enrolação, se você gosta de algum filme de terror que pouca gente conhece, já comenta o nome aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. E valeu, falou!